Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje, na nossa aula de correlação básico-clínico, nós vamos falar sobre síndromes dispépticas. Caso clínico de hoje é o Hélio, masculino, pardo, 61 anos, casado, tem 3 filhos, pedreiro, católico, procedente e natural de Cravinhos. A queixa e duração dele é a queimação na boca do estômago há 4 meses. Na história da moléstia atual, ele refere a 4 meses episódios recorrentes de epigastralgia em queimação, que melhora com a alimentação. Apresenta também alguns episódios de pirose e eructações. Então, epigastralgia, junção de epigástrio, como vocês vão aprender aí na topografia anatômica do abdômen, com algia, dor. Então, epigastralgia é dor na região do epigástrio, tá? Pirose é o termo técnico para azia, tá? E eructações é o termo técnico para arrotos, tá? Então, excesso de gases, né, no aparelho digestório aí, superior, né? Eructações. No interrogatório dos diversos aparelhos, hábito intestinal diário, porém com fezes ressecadas. Dos antecedentes pessoais, ele refere uma dor lombar crônica, referindo o uso frequente de anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, diclofenaco. Antecedentes familiares, tem uma mãe com história de câncer gástrico, que deixou o paciente até um pouquinho preocupado, né, porque ele está com dor na região epigástrica, né. E os hábitos de vida, ele é tabagista, né, desde os 31 anos de idade, com consumo médio de meio maço por dia, e etilismo nos finais de semana. No exame físico, ele está em bom estado geral, ele está corado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, consciente, orientado e ativo. No aparelho cardiorrespiratório sem alterações, nada digno de nota, frequência cardíaca de 84 batimentos por minuto, pressão arterial de 118 por 84 milímetros de mercúrio. E vamos para o abdômen, que é o que interessa para nós aqui hoje. Abdômen plano, timpânico, normotenso, com dor à palpação epigástrica, sem massas palpáveis, fígado e baço não palpáveis. Então, no exame físico do abdômen, vocês vão aprender em semiologia, a gente olha o formato da barriga, né? É um abdômen de uma pessoa magra, que é aquele abdômen para dentro, né? Que a gente fala, né? É o abdômen escavado. É um abdômen plano, em que ele é contínuo com o tórax, né? Aquele abdômen plano, ou ele é um abdômen globoso, né? De um indivíduo gordo, né? Parece aquela barriga de cerveja, né? Um abdômen globoso. Então, a gente olha a forma. Depois a gente bate no abdômen, faz a percussão do abdômen, né? A gente bate com o dedo e vê o som. O som do abdômen normalmente tem que ser um som oco, né? O som timpânico, né? Normotenso, quando a gente aperta a barriga, é uma barriga dura, é uma barriga mole ou é uma barriga com, né, uma consistência normal? Então, normotenso. E aí a gente descreve se tem dor ou não a palpação. Então, no caso aqui, ele tem dor na região epigástrica, né? Mas não tem massas palpáveis nesse abdômen, né? E a palpação do fígado e do baço não palpáveis, né? Hipótese diagnóstica, ele tem ficou então aqui nesse caso clínico uma possível síndrome dispéptica, né? Porque ele tem sintomas de pirose, eructações, a epigastralgia em queimação, né? E dor na região do epigástrio, né? Então a gente questiona uma síndrome dispéptica e a gente questiona, né, uma possível úlcera gástrica. Pode ser uma gastrite, né? Pode ser só uma dispepsia mesmo, sem alterações, né? Então, síndrome dispépticas englobam, né, várias doenças aí que têm sintomas digestórios, né? Aqui no caso, né, pensou-se na síndrome dispéptica e o médico pensou aí talvez uma úlcera gástrica, né? Então, solicitou uma endoscopia digestiva alta para investigar melhor esses sintomas.
Bem, a endoscopia digestiva alta, existe a rígida, que não é muito utilizada, mas mostrando aqui para vocês uma figura do Netter. Uma endoscopia rígida, ela é feita com o paciente em decúbito lateral, ou seja, deitado de lado, e você introduz, né, um endoscópio, que ele é rígido, ele é um tubo de metal, por isso que é endoscopia rígida, né? Você então consegue chegar, né, até essa região do estômago aqui, né, bem desconfortável. O que a gente conhece bastante de endoscopia, que é muito utilizado, né, agora, né, dizer assim, moderno, né, nos tempos mais modernos, né, a endoscopia flexível. Então, o paciente ele fica também em decúbito lateral, né, a gente vê aqui nessa imagem, mas o tubo ele consegue ir se dobrando conforme, né, a curvatura aí do trato digestório, né? Então é menos desconfortável para o paciente, né? O endoscópio ele consegue se virar, então o médico consegue olhar várias regiões aqui do estômago e ele consegue fazer a curvatura e ver até se precisar aqui uma parte proximal do duodeno, né? Então, ela é muito melhor, né, do ponto de vista de visualização das estruturas do que a rígida. Então, a rígida tem esse aspecto histórico que eu trago para vocês, essa ilustração do Netter, né? Mas ela não é mais utilizada, não é? Vou deixar dois links para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, né, de um explicativo aí da endoscopia e um demonstrativo da endoscopia. Nesse demonstrativo é uma endoscopia real mesmo, e aí vocês vão ver que tem algumas lesões na mucosa gástrica, algumas ulcerações, tá? Vocês vão observar lá durante esse vídeo, tá? Nós vamos ver aqui como que seria essa possível lesão, então dá para vocês terem uma ideia quando vocês verem o vídeo lá. Tá bem? Então, do nosso paciente, ele fez a endoscopia e foi visualizado uma gastrite, ou seja, uma inflamação gástrica, né, enantematosa, com área ulcerada na região do antro, na região antral, né? Então tem um desenhinho ali da região antral, né? E nós temos aqui, né, a imagem endoscópica. O que, que a gente percebe? Que uma área de vermelhidão, percebem aqui essa área mais vermelha? Eu vou contornar avermelhada aqui, tudo isso aqui está avermelhado, né? E aqui no centro é uma região ulcerada, a gente vê, né, a úlcera e essa parte de fibrina aí, né, na região ulcerada. Então essa imagem vocês verão lá naquele vídeo demonstrativo que tem, viu? Para vocês terem uma ideia da endoscopia, tá bom? A grande vantagem da endoscopia é que você também consegue fazer uma biópsia da lesão, né? Que foi o caso aqui. Então, o endoscopista viu essa lesão e biopsiou. E na biópsia ele viu, né, lá na histologia, né, sinais de gastrite inflamatória, sem sinais de metaplasia ou alterações neoplásicas, que a grande preocupação quando a gente tem uma lesão ulcerada é se aquilo pode ser um câncer, né? No caso aqui do paciente, felizmente, não viu essas alterações neoplásicas. E veio o estudo positivo para a danada da bactéria Helicobacter pylori. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ela é famosa, essa bactéria, né? Se não ouviram, vão ouvir. Bom, como proposta de atividade para vocês, então citar a divisão anatômica do estômago, descrever aqui para mim quais são as células produtoras do ácido do suco gástrico e descrever os mecanismos de defesa da mucosa gástrica contra a ação ácida. É importante conhecer esses mecanismos, porque o aparecimento da úlcera ele justamente ocorre quando esses mecanismos de defesa são comprometidos. Então é importante conhecer, né, que vocês estão vendo então aí, né, em fisiologia, né, vocês vão ver aí em fisiologia como é que funciona aí a secreção gástrica, né? Muito bem. Essa atividade vocês podem, como já fizemos, né, no semestre anterior, entregar individualmente ou em grupos através lá do portal, ok? Bom, então aparelho digestório, né? Aqui a gente tem uma ilustração aí, né? Começa aí, né, desde a boca, né?
Temos todo o trato digestório, esôfago, estômago, né, duodeno, intestinos, região retal, ânus, as glândulas anexas, aí o aparelho digestório, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, né? Temos o baço aqui também próximo, mas ele não tem uma relação aí direta, né, com o aparelho digestivo. Aqui a boca, né, o aparelho mastigatório, né, todos os dentes aí, né, estrutura inicial aí do processo digestório, né. O estômago, né, o esôfago aqui mostrando, né, essa relação entre eles, mostrando aí os movimentos peristálticos que são muito importantes aí, né, para propulsão do bolo alimentar, né, no aparelho digestivo. Então a gente vê que no esôfago o movimento peristáltico ele é predominantemente com objetivo de propulsão, ou seja, de mandar para frente, né, o bolo alimentar. E no estômago, os movimentos peristálticos, eles têm, né, a intenção ali de segmentação. É como se você ficasse chacoalhando ali, na verdade, o alimento ali, né? O objetivo não é, inicial, né, não é que esse alimento progrida, mas que ele fique ali sendo misturado constantemente, né? Então, dependendo aí, né, do local onde você está, do trato digestório, os movimentos peristálticos eles vão ter um objetivo próprio, né? E o abdômen, né, como a gente já viu lá no caso clínico, né, citamos o epigástrio, o abdômen ele tem uma divisão topográfica, que é muito importante para a gente conhecer, né, visto que vocês já observaram lá que uma dor no epigástrio vai me fazer pensar em doenças de órgãos próximos ali, no caso o estômago, né, por exemplo. Então vejam, existe uma divisão em que a gente faz em 4 quadrantes, a gente passa uma linha na distância entre aí a costela inferior e a crista ilíaca, linha transumbilical, né, ela passa bem em cima do umbigo, e é uma outra linha que dividindo, né, na região, aqui a linha média, né? Então a gente vai ter o quadrante superior direito, os quadrantes superior esquerdo, o quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo. Então é uma divisão mais simples, que já ajuda bastante, mas nós podemos ter uma divisão mais refinada, que eu trago do Porto para vocês, o livro de referência de semiologia, e que aí a gente vai ter uma divisão em 8 segmentos. Então a gente vai ter a região de hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, epigástrio, nós vamos ter aqui o mesogástrio, os flancos direito e esquerdo, hipogástrio e as fossas ilíacas direita e esquerda, né? Quando você faz uma divisão, né, em 8 segmentos, você acrescenta, né, um detalhe maior e você localiza mais, né? Então, se você falar assim, ó, tá com uma dor em quadrante inferior direito, né? Tem um monte de coisa ali no quadrante inferior direito que pode dar dor. Se você fala, não, tá com dor na fossa ilíaca direita, você restringiu mais, né? Classicamente, né, dor em fossa ilíaca direita, por exemplo, a gente pensa muito em apendicite, né? Então, ajuda bastante, né? Quanto mais detalhista você for nessa segmentação, é melhor. Às vezes é difícil, então na prática clínica, depende da situação, depende da descrição que o paciente também tem da dor, a gente pode usar uma ou outra divisão, né? Então aqui no caso, né, o paciente falava a boca do estômago, né? Ele não conhece o termo técnico, a gente sabe que a boca do estômago aí, né, popularmente chamada boca do estômago, na verdade é a região epigástrica, né? E que está muito associada aí a patologias do estômago, né? Então é muito interessante essa visão topográfica. Então olha lá, né, nessa tabela, a gente tem uma ideia melhor. Olha, então, o epigástrio, o que a gente vai ter lá de órgãos relacionados? Lobo esquerdo do fígado e estômago. Por isso que uma dor epigástrica, a primeira coisa que a gente vai pensar é em patologias do estômago, né? Olha que interessante. Hipogástrio, naquela região bem abaixo do umbigo, né? Hipogástrio, já quase na região suprapúbica, né? Que a gente pode até falar, né?
a gente pensa, ó lá, por exemplo, às vezes infecção urinária, né? Então, como vocês podem observar nessa tabela, isso ajuda muito. Ó. O hipocôndrio direito pode ser fígado, pode ser a vesícula biliar, né? O hipocôndrio esquerdo pode ser o estômago, o baço, por exemplo. E aí, por aí vai. Então, a segmentação, ela ajuda bastante a gente, né? Quando o paciente vai descrever, por exemplo, um processo doloroso, né? É muito interessante. Então, essa é a importância. Bem, o estômago, né, ele tem uma função exócrina relacionada ao aparelho digestório e também tem uma secreção de hormônios. Então, ele tem uma função exócrina e uma função endócrina, né? Como função exócrina, ele vai ter então aí a função de digestão dos alimentos, com secreção do fluido ácido, de enzimas, né, como a pepsina, a quimosina, a lipase gástrica, e inicia aí, né, nessa estrutura a hidrólise das proteínas de caseína e dos triglicerídeos. E o estômago, né, ele tem uma grande capacidade de dilatação, de adaptação ao volume alimentar, né? Ele varia desde 50 ml a 4 litros, né? Então, ele tem uma grande adaptabilidade, não é? E ele secreta alguns hormônios, né, como o glucagon, somatostatina, a gastrina e a grelina. O estômago, ele tem 5 regiões anatômicas, né? Então, a região da cárdia, né, que é aqui, que é a transição esôfago-gástrica. Existe ali um complexo esfincteriano, né, que separa, então, o esôfago do estômago. E o nome cárdia vem justamente porque quem está pertinho aqui, né, é o coração, né? Então, em homenagem ao coração, a gente chama esse complexo esfincteriano de cárdia, tá? Depois a gente tem o fundo do estômago, que está bem aqui. Depois nós temos o corpo do estômago, né, que é toda essa região, e engloba a grande curvatura e a pequena curvatura. O antro, que já está mais lá para o final, e o piloro, né, e o complexo esfincteriano, né, do piloro, e depois a passagem então aí para o duodeno, né. Bom, todas as regiões mucosas, né, do estômago têm o revestimento epitelial superficial com células prismáticas secretoras de muco, a superfície interna aí com invaginações do epitélio e com revestimento para dentro da lâmina própria, formando as focetas gástricas, as glândulas gástricas que se localizam na lâmina própria e as junções oclusivas aí das células secretoras das focetas, para fazendo uma barreira contra o suco gástrico, né? Aqui, né, os aspectos histológicos do estômago, então essa divisão anatômica que a gente faz de fundo, corpo, antro e piloro, ela é importante porque essas regiões histologicamente são diferentes e fisiologicamente também são diferentes, elas vão tendo funções diferentes, né? O epitélio entre as glândulas, né, ele é revestido por células aí que secretam o muco e o bicarbonato. Então, o muco vai proteger, né, as células gástricas da ação do ácido, né, produzido por elas mesmas, e o bicarbonato vai ter esse efeito neutralizador, né, do ácido. Então, essa é a barreira, né, esses são os mecanismos de proteção aí da própria mucosa gástrica, né, do ácido aí que ela mesma secreta com o objetivo de digestão do alimento, né? A mucosa da cárdia, vejam só, ela produz, né, o muco e a lisozima, e a mucosa do piloro, ela vai ter a produção do muco e de gastrina, que estimula a secreção aí das células parietais, né? E a mucosa do fundo do corpo gástrico vão possuir aí principalmente as glândulas oxínticas, com secreção do suco gástrico, né? As células parietais secretando ácido clorídrico e o fator intrínseco, importantíssimo aí para a absorção de vitamina B12. Então, isso é um dado muito importante, né? Como exemplo, a gente pode citar pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, né? Eles têm maior risco
de deficiência de vitamina B12 e anemia perniciosa. Por quê? Porque você retira justamente essa parte do estômago que produz o fator intrínseco, e aí ele não consegue absorver adequadamente essa vitamina, né? Então, é interessante citar, né, que a produção do fator intrínseco ocorre aí, né, além do ácido clorídrico. E as células principais que vão secretar o pepsinogênio, que vai ser convertido em pepsina, né, sob o efeito do HCl, e a lipase, né, que vão atuar então na digestão do bolo alimentar. O controle da secreção ácida do estômago, né, ele ocorre aí através da acetilcolina, que é liberado por estimulação vagal. Então, né, a gente sabe que o simples fato de você ver um alimento, de você sentir o cheiro, né, ou o gosto, ou estar mastigando o alimento, isso aí já vai estar estimulando a produção do suco gástrico, né? O estômago já começa a se preparar para receber aquele alimento. A histamina, né, que é produzida pela própria mucosa gástrica, que vai ter uma ação parácrina, né, ali dentro, na própria mucosa, estimulando essa produção. A gastrina, que é produzida pela mucosa gástrica, que é estimulada pela alteração do pH, né, e presença de proteínas dietéticas. E a somatostatina, que é um mecanismo aí inibitório da produção da gastrina, né, contrarregulador. As defesas da mucosa, a gente tem a produção do muco, produção do bicarbonato, o fluxo sanguíneo também do estômago é muito importante, a oxigenação e a renovação ali constante, né, dos nutrientes para manter a função dessas células de uma maneira adequada, né, permitindo renovação celular rápida. E a presença aí das prostaglandinas, né, que estimulam a formação do muco, da síntese do bicarbonato, esse fluxo sanguíneo e essa renovação da mucosa, né? Então, essas são as defesas aí, ou os mecanismos envolvidos na defesa da mucosa. Temos também as células enteroendócrinas lá no estômago que produzem hormônios, né? E estão presentes em todo o epitélio aí do tubo digestivo, né? No estômago a gente tem a célula A, produtora de glucagon, a célula D, produtora de somatostatina, a célula G, produtora de gastrina, e a célula Y, produtora aí de grelina, né? A grelina também está muito envolvida aí, né, nos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, né? E o duodeno? O duodeno que vem do latim de duodenum digitorum, né? Quer dizer, duodenum, 12 dedos, né? Então, é a largura de 12 dedos, daí vem o nome dele. Ele possui cerca de 25 a 38 centímetros, tem as delimitações anatômicas aí, o bulbo duodenal, e vai até o ligamento de Treitz, e é a primeira seção do intestino delgado. E é o principal local para absorção de ferro, né? Então, mais uma vez, né, qual que é a importância de a gente saber disso? Paciente com cirurgia bariátrica, os que fazem o procedimento de Fob Capella, por exemplo, o Y de Hooks, eles desviam o duodeno, né, do trato digestório, né? E aí a gente sabe que pacientes com cirurgia bariátrica têm maior risco de anemia ferropriva, justamente porque o duodeno é excluído, né, aí da passagem do alimento, né? Então vocês vejam que é importante a gente entendendo esses locais onde ocorrem essas coisas, né? Então estou citando aqui para vocês, né, a cirurgia bariátrica, que não tem nem a ver com o caso clínico aqui, só mais para ilustrando mesmo, né? E ali no duodeno a gente tem a papila duodenal, que é onde ocorre, né, que isso é muito importante, né, a liberação do suco biliar e do suco pancreático, né? A bile é tipo um sabão, né, um detergente que vai neutralizar a acidez do estômago e vai, né, facilitar a digestão das gorduras, né, porque ela age como um sabão e ela vai, né, criando micelas ali, né, com aquela gordura, ela vai, né, diluindo, vamos dizer assim, dissolvendo aquela gordura que vem do alimento. E o suco pancreático, que tem também bicarbonato, né, que neutraliza o pH gástrico, o pH desse líquido, do bolo alimentar vindo do estômago, né? E tem também as enzimas aí que vão continuar a digestão aí do alimento. Então, muito importante, né, o duodeno que ele vai receber justamente aí, né,
Então tá aqui, né, uma ilustração do duodeno, onde a gente vê aí o músculo esfíncter do piloro, né? A gente tem as pregas circulares que a gente observa aí do duodeno. A gente tem aqui a papila maior do duodeno, onde desemboca então aí o ducto, né, pancreático e o ducto biliar. E a gente tem aqui, né, o músculo suspensor do duodeno aqui, o ligamento de Treitz, e aí depois, né, o duodeno deixa de ser duodeno e ele passa a ser jejuno, né? E falando então um pouquinho da úlcera, né, que é o tema aí da nossa aula, né? Úlcera péptica gastroduodenal, a gente pode ter tanto na região gástrica como no duodeno, né? Então é uma lesão escavada, como a gente vê aqui na figura, né? Uma lesão escavada, profunda na mucosa, que atravessa a submucosa ou do estômago ou do duodeno. Então aqui a gente tem, nesse número 1, vamos dizer assim, é gástrica, e esse número 2 aqui, se eu não me engano, ele é de duodeno, tá? E qual que é a patogênese aí da úlcera? É o desequilíbrio entre a agressão ácida, as barreiras de defesa e a falha na cicatrização, né? E aí a gente pode ter alguns fatores, né, exógenos que podem estar prejudicando as barreiras de defesa e o processo de cicatrização. Que fatores exógenos podem ser esses? Externos, né? A própria bactéria Helicobacter pylori, né, ela pode ser um vilão, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, então diclofenaco, cetoprofeno, têm um efeito deletério, né, na mucosa gástrica, por isso que o uso crônico dessas medicações ele pode trazer problemas, né? O uso, né? Se você usar, tô com uma dor no joelho porque eu fui treinar ontem, deu uma dorzinha no joelho, eu vou tomar um anti-inflamatório. Não vai acontecer nada, né? No máximo pode às vezes até dar uma queimaçãozinha no estômago, se a pessoa for mais sensível, né? Mas ok. Agora, o grande problema são os usuários crônicos que ficam tomando isso todo dia, né? Tem pessoas que têm dor crônica e aí fica tomando isso por meses, né? Que é o caso lá do nosso paciente. O paciente tinha uma dor lombar e ele vem usando há muito tempo anti-inflamatório. Então, a longo prazo, isso aí vai acabar prejudicando, né, esses mecanismos de defesa, né? E o tabagismo, né? O cigarro também é um outro fator agressor aí que pode favorecer o aparecimento de úlcera gástrica, né? O H. pylori, ele pode, né, trazer as consequências dependendo aí de fatores ambientais e fatores do próprio indivíduo. Então, nem todo mundo que tem H. pylori, né? O H. pylori ele é uma bactéria que muitas vezes faz parte ali da flora gástrica, né? E o indivíduo tem o H. pylori e vive muito bem com ele ali, não tem problema nenhum. Então, nem todo mundo que tem o H. pylori precisa tratar essa bactéria, né? Precisa fazer a erradicação, que a gente fala, né? Tomar antibiótico e matar essa bactéria, né? Mas aqueles indivíduos que têm úlcera, né, que já tem uma patologia gástrica, aí né, a gente entende que essa interação do H. pylori com esses fatores do hospedeiro, os fatores ambientais, está sendo deletéria, e aí a gente trata, né? Então, a gente pode ter o H. pylori como, vamos dizer assim, causador, né, de úlcera gástrica. Ele pode favorecer o aparecimento tanto de úlcera gástrica como de úlcera duodenal. Por isso que quando a gente tem um paciente com úlcera, é importante saber se existe essa bactéria. Vocês viram lá do nosso paciente que foi feita a biópsia e comentou lá na biópsia que tinha o H. pylori. Isso é muito importante, porque aí nesses casos a gente precisa pensar em tratar essa bactéria, né? Ela está envolvida aí com esses processos, né, ulcerosos. Então, no caso da úlcera gástrica, né, existe uma migração do H. pylori para o corpo gástrico, né? Existe uma pangastrite, esse H. pylori migra para o corpo gástrico, diminui a produção do ácido, isso piora a pangastrite do indivíduo. Isso é um ciclo vicioso e favorece então o aparecimento da úlcera gástrica. Por outro lado, né, pode ter uma gastrite mais na região antral, estimulando aí mais produção de ácido, e isso aí piora, né, a gastrite antral. Isso vai aumentar o HCl, diminuir o bicarbonato,
E você pode ter uma metaplasia na região duodenal, então, porque ela começa a sofrer agressão desse ácido oriundo do estômago, e o H. pylori ele pode, então, ir lá se alojar no duodeno inflamado. E aí ele vai poder causar lá no duodeno uma úlcera duodenal. Então, o H. pylori ele pode, né, dependendo aí por mecanismos diferentes, né, gerar aí tanto a úlcera gástrica como a duodenal, né? Mas a bactéria em si, ela não tem, assim, ela não traz repercussão. Então, depende, né, dessa interação aí de fatores ambientais e do hospedeiro, tá? Olha lá, o Helicobacter pylori, né? Ele é pequenininho, gente. Olha aqui, né? Quase nem dá para ver ele. Eu vou circular aqui, né? Perto da célula, né? Ele é super pequeno, né? Bem pequenininho, né? Nós estamos falando de uma bactéria, né? Comparado aí com a célula da mucosa gástrica, né? Nós temos uma célula, né? Olha a diferença aí de tamanho, né? A bactéria colonizante, né? Principalmente das células produtoras de muco, ele se transmite de pessoa a pessoa. E como que ela sobrevive, né, nesse ambiente ácido, né? Como que ela faz para, né, suportar a acidez? Ela tem uma enzima, né? Ela produz uma enzima chamada urease e que vai manter um meio alcalino ali para ela sobreviver. O que essa urease produzida pelo H. pylori faz? Converte ureia em bicarbonato e amônia, né? E faz então a neutralização ácida, favorece a adesão bacteriana, a geração de amônia, que amônia vai ser tóxica, né, para a mucosa gástrica, e aí por isso que pode gerar um processo ali de gastrite, de inflamação, né? E ao colonizar a mucosa, ela vai inibir a produção de somatostatina, vai dar uma hipergastrinemia e podendo levar aí um excesso de acidez gástrica, né, dependendo aí do tipo de resposta que o indivíduo vai ter. E os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Os diclofenaco, o cetoprofeno, eles inibem formação de prostaglandina. Então, quando a gente tem um processo de dor, uma inflamação, né? O que está envolvido nisso são as prostaglandinas. Então, por isso que os anti-inflamatórios são muito eficazes como medicações aí anti-inflamatórias e analgésicas, né? Porém, quando ele inibe a produção de prostaglandina, ele vai interferir também com a produção de prostaglandina lá no estômago. E aí a gente viu que a produção de prostaglandina lá no estômago, ela é importante para manter os mecanismos de defesa. Então, aí quando você prejudica a formação de prostaglandina, você dificulta o reparo tecidual, né, e a neutralização ácida, então favorecendo, né, o aparecimento de úlceras. O tabagismo, né, o efeito dele, né, ele também tem um efeito tóxico para as células gástricas. Lembrar que as toxinas, né, do cigarro, elas são carreadas pela corrente sanguínea e podem ter um papel de toxicidade lá para as células gástricas e vai levar aí uma redução na produção do bicarbonato, né? Então vai prejudicar esse mecanismo de defesa da mucosa gástrica. Então, o que a gente viu lá do nosso paciente, né? Nosso paciente era um prato cheio aí para úlcera gástrica, né? Porque ele usava anti-inflamatório cronicamente e era fumante, né? Vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo esse link, né, que fala um pouquinho sobre a fisiopatologia da úlcera gástrica, caso vocês queiram ver com mais detalhes, né, tenham interesse aí no assunto. É um vídeo bem bacana, bem explicativo. Bom, a úlcera, ela vai ter como manifestação clínica, né, a dor abdominal, que pode ser em queimação, e é muito variável isso, pode melhorar ou piorar com a alimentação, né? Depende muito aí do paciente, do tipo de úlcera que ele tem, né? A úlcera duodenal, em geral, ela piora aí 2 a 3 horas após a refeição e piora à noite também, né? À noite, por conta que à noite existe um pico de secreção ácida e por estímulo vagal, né? Então, uma dor que piora um pouco depois, aí 2 a 3 horas depois da refeição, pode sugerir uma úlcera duodenal, né?
e ela é aliviada com antiácidos ou pela alimentação, né? Então, a úlcera duodenal, ela tem essa característica aí, né? A gástrica, ela vai ser piorada muitas vezes pela alimentação, mas isso é muito variável, tá, gente? Isso aí não é uma coisa, não é uma regra, né? Mas isso pode ajudar a gente a pensar mais numa úlcera duodenal ou gástrica, mas não é uma regra absoluta isso aí. Em ambas, o que você vai ter? O desconforto epigástrico, pirose, as náuseas, sensação de plenitude, né? Sensação de estômago cheio. Então, todos esses sintomas que causam, vamos dizer assim, uma má digestão, a gente costuma dizer que são sintomas dispépticos, caracterizam uma dispepsia, tá certo? As possíveis complicações das úlceras são os sangramentos, né? Se essa úlcera for muito profunda, ela pode atingir um vaso sanguíneo e causar um sangramento, e aí a intensidade do sangramento pode ser muito variável, pode ser pequeno, pode ser grandes sangramentos, e o paciente ele vai manifestar esses sangramentos como hematêmese. O que é isso? Hemato é sangue e êmese é vômito, né? Então, hematêmese quer dizer vômito com sangue, tá? Ou ele pode ter uma manifestação que a gente chama de melena. O que é melena? Se ocorrer um sangramento no estômago, mas esse sangue for para o trato intestinal, ele vai ser digerido, né? E aí você vai ter a exteriorização de um sangue digerido nas fezes. O que a gente diz desse sangue que sai digerido nas fezes, que ele tem um aspecto enegrecido, parecido com a borra de café. Borra de café, o que é isso? Vocês já fizeram café? Já pegaram lá o coador, o pó de café, pôs a água do café? Vocês sabem o que é isso. Termina de coar o café, aquele pó que ficou lá, que depois de coar, que ficou ali molhado, né? Aquilo lá é a borra do café que a gente fala, né? Então, as fezes, né? Quando você tem esse sangue que ele passa pelo trato intestinal e é digerido, ele adquire esse aspecto semelhante à borra do café, só que bem preto, bem enegrecido, né? Então, se o paciente referir esse tipo de fezes, né, enegrecidas com esse aspecto de borra de café, caracteriza uma melena, e aí você tem que investigar um sangramento digestivo, tá? A gente pode ter as perfurações, né? A perfuração da úlcera é grave, porque se a úlcera perfurar totalmente, o ácido do estômago vai cair dentro da cavidade abdominal, né? E aí você vai ter uma inflamação generalizada do abdômen, o que caracteriza o que a gente chama de abdômen agudo, que é uma emergência médica, né? Esse paciente tem que ser submetido a uma cirurgia de urgência, senão ele morre, né? Então é gravíssimo, né? E a gente pode ter também como complicação de úlcera estenose pilórica, ou seja, o orifício ali do piloro ele vai se estreitando, 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 dificultando aí a passagem do alimento, né? Então é também uma possível complicação, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, ok? Se tiverem alguma dúvida, postem lá também através do fórum no portal. E até a próxima. Um grande abraço.